Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje mais um 2 em 1, dessa vez para falar de séries da HBO. Vamos falar da segunda temporada de Perry Mason e da quarta temporada de Barry. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí, seu bando de condenado, tranquilo? Condenados nas duas séries de várias formas diferentes. Não, a gente já nasceu condenado, cara. A gente já nasce morrendo. Então tá todo mundo condenado já. Nossa, com uma mensagem muito positiva começamos esse episódio. Pô, eu estou irritado porque, ouvinte, há poucos minutos dessa gravação eu fiquei sabendo que a série do Pé de Mais Um foi cancelada. Isso é um absurdo. Bem, como o Anderson adiantou, né? A gente ia falar de uma série, uma segunda temporada de uma série e uma última temporada, né? Acabou que são duas últimas temporadas, né? O time foi perfeito. Pouco tempo antes da gente gravar, eu vi a notícia que Perry Mason foi cancelada pela HBO, mas enfim, vamos conversar então dessas duas últimas temporadas de séries da HBO, né? Séries que saíram desse primeiro semestre do ano. Duas séries que a gente já comentou aqui, né? Perry Mason, a gente fez o episódio da primeira temporada com muito entusiasmo, me lembro bem. E também fizemos um compilado, um episódio das 3 primeiras temporadas de Barry, que foi mais recente, né? Perry Mason foi bem no começo do Sofaverso. Episódio 24 do Sofaverso. Muito bem. E o Barry foi mais recentemente. No 119. Então, se você não estudei pra hoje. Bem, ao contrário dos outros programas. Cara, de você eu não espero menos que isso. Nem muita coisa também, né? Bem, sim. Mas, cara, se o ouvinte não acompanhou as séries ou tá começando a assistir agora, escuta lá esses episódios. Depois vem aqui pra escutar o que a gente falou da segunda temporada e da quarta temporada de Barry. Então vamos começar, sem mais delongas. Vamos começar pela série que saiu primeiro, né, no ano. Segunda temporada de Perry Mason. Temporada acabou sendo a final, né? Já que a série acabou de ser cancelada pela HBO. A nova temporada estreou no dia 6 de março e terminou no último dia 24 de abril com 8 episódios. Uma coisa importante dessa série, quer dizer, eu acho que são coisas também que adicionam no fato do cancelamento. Teve mudança de showrunners da série. A primeira temporada era comandada pelo Rolling Jones e o Ron Fitzgerald. Na segunda temporada, quem assumiu foi o Michael Bagler e o Jack Amiel, que eles são conhecidos pelaquela série The Nick do Showtime, sabe? Com o Clive Owen. Sim. Eles são os responsáveis por aquela série. E eles assumiram aqui a segunda temporada de Perry Mason, que também teve uma mudança significativa para o cancelamento, eu acho que essa interferiu muito, que apesar de não ser uma série super hypada, eu lembro que na primeira temporada ela teve bons números de audiência, porque ela passou no domingo à noite, que era o horário nobre da HBO. Esse ano, a série estreou às segundas-feiras na HBO. Então eu acho que isso já mata metade do público que acompanhou a primeira temporada. E a primeira temporada foi série de pandemia também, né? Foi uma série que passou ali bem na efervescência do lockdown, das pessoas não sabendo como lidar ainda. Então, as pessoas estavam mais tempo em casa do que pra ver. Hoje, uma segunda-feira, depois de tanto tempo de tudo que aconteceu, é normal que numa segunda-feira as pessoas não queiram perder tempo ali na frente da TV ou de um computador pra assistir um determinado programa, sabe? E infelizmente, pra série, ela é focada num nicho muito específico. Não num nicho, programa de advogado. Não é isso. Ela é focada num nicho onde, para quem gosta de ver que a história ela vai andando, mas ela tem um monte de meandros, ela tem um monte de coisinha que se você piscar, você perde, assim. E a gente sabe que atualmente as séries que fazem mais sucesso, elas são mais, como é que eu posso dizer, mais simples de serem assistidas, se a gente for colocar dessa forma. E tem aquilo também, né? A série que passa no domingo, geralmente a galera assiste ou no domingo, ou vai assistir na segunda-feira no HBO Max, tá ligado? Isso é verdade. Aqui passa segunda-feira no HBO, a galera não vai assistir terça-feira no HBO Max. Não diretamente, né? Mas eu acho que um fator que influencia muito são o peso de outras séries que saíram também nesse primeiro semestre, né? Talvez Perry Mason seja não pegue um hype do Last of Us, que foi um sucesso estrondoso. A gente tem no primeiro semestre o próprio Barry, que a gente vai comentar, que é o Season Final. A gente tem Succession, que é
principal série da HBO, né, no momento, era, né, porque acabou e também teve a sua temporada final, então também tem esse ponto que eu acho que atrapalhou um pouco a trajetória do Perry Mason, porque acho que uma coisa que a gente pode adiantar antes de eu perguntar pra vocês o que vocês acharam no geral é que a série se manteve com uma qualidade incrível no meu ponto de vista. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da segunda temporada do Perry Mason? Cara, eu gostei também. Assim, em comparação com a primeira, eu gostei mais da primeira, mas eu achei muito legal também essa segunda temporada. Agora, sabendo do cancelamento é meio triste, porque é uma série que funcionou muito bem em trazer um caso em cada temporada. Então, trazer um caso específico para essa temporada, e essa temporada muito mais focada, de fato, no advogado e na disputa judicial que tem, em trazer provas, e não tanto naquela parte do detetive malandro, meio que tinha na primeira temporada, também funcionou muito bem. Tem algumas coisinhas que eu não gostei muito, em algumas relações entre personagens, mas de modo geral, acho que a história ainda foi muito interessante. Os atores ainda entregam aqueles personagens que a gente gostou tanto na primeira temporada, mas, assim, de modo geral, eu ainda fico triste por terem cancelado, porque eu achei uma segunda temporada também tão boa quanto a primeira, tão legal, e que, daria pra ter outras histórias nesse mundo, sabe? Vamos ficar um pouco órfãos desse mundo. Isso é verdade. A série, ela deixou a gente um pouco mal acostumado nesse quesito de trazer histórias, assim, densas, sabe? E eu não vou falar, por exemplo, de House of Dragons, porque eu não vi e vou passar longe. Mas de tudo que a gente andou assistindo nos últimos 2 anos, pelo menos, ela, pra mim, tem uma grande vantagem em cima das outras, ainda que seja uma série a melhor série que ninguém viu, que ela sabe como criar os seus roteiros ali, e principalmente ela não tem medo de subverter a ordem se for preciso, sabe? O Everton tava falando dessa questão dele, da primeira temporada ter sido detetive meio malandro, ainda se conhecendo, aprendendo. Aqui ele é um cara que tá ainda penando muito pra aprender, mas ele tá conseguindo fazer o jogo do legalês, né, que a gente chama do juridiquês, mas ainda trazer aquela malandragem da rua. Em algumas cenas ele faz isso muito bem, mas a gente percebe que em nenhum momento a série ela deixa de mostrar que ele é um personagem completamente falível. Você consegue se identificar com ele e falar, cara, às vezes a gente acerta, mas às vezes a gente pisa no tomate também de umas maneiras inacreditáveis, e ele é muito isso também. A temporada também dá um pouquinho de um gosto do que deveria ser desenvolvido no futuro, dessa questão dele ter que... Hoje a gente chama síndrome do impostor, né? Mas na época era só o cara que faltava confiança pra ele. Eu gosto que a série ela consegue bater nessa tecla e tirar um pouco a gente da zona de conforto, sabe? Porque, por exemplo, a gente viu The Last of Us, a gente já conhece o jogo, já sabe que vai dar tudo certo ali ainda, apesar dos percalços. A gente vai falar do Barry, a gente já sabe mais ou menos meio que vai acontecer. Então, eu gosto como a série ela consegue fazer você achar que vai ter uma coisa e aí ela fala, não, é outra coisa, sabe? Você não prestou atenção aqui, a gente vai por esse caminho, não por esse outro. E essa segunda temporada, isso que você falou, Anderson, é bem interessante porque ela quebra muito isso, e essa é uma ideia que vem de produção mesmo. A dupla, né, o Bagler e o Amiel, que assumiram a temporada, eles partiram desse ponto de que a primeira temporada, apesar de ser aquele caminho de trajetória pro Perry Mason se tornar o advogado que talvez a gente conheça da série clássica lá, americana, da literatura. E essa segunda temporada, ela tem uma quebra, como a série como um todo, né, as 2 primeiras temporadas. A segunda também tem essa quebra de não ser o caso da semana, porque é o caso da temporada, mas ser uma coisa diferente do que eles apresentaram, porque uma coisa que eu acho que é um ponto muito interessante é você colocar o Perry Mason pra defender alguém que não é tão inocente assim. E isso é legal. Isso é um ponto que eles queriam muito colocar na série pra ser diferente mesmo, pra falar, esse Perry Mason ele não pode ser um Perry Mason que as pessoas já conhecem. Ele tem características iguais, ele tem um clima ali, uma vibe parecida, só que ele tem que ter um pouco de originalidade da nossa história, do jeito que a gente vai contar a história. Então, eles trazem esse ponto, e também tem uma coisa interessante que eu acho que na segunda temporada eles continuam trazendo, que são as discussões que não se tornam antigas, né, que estão enraizadas ali de xenofobia, de estrutura social precária, de quem tem poder consegue manipular
o jurídico, isso, cara, nunca acabou, sempre vai ser assim, e sempre consegue trazer isso pra uma discussão maior e te fazer de uma maneira interessante dentro da história que eles estão contando. Eu, particularmente, eu achei a temporada um pouco inferior à primeira, porque tem algumas questões de personagens que eu não gostei. Pra mim, ela não é perfeita, desculpa atropelar, ela tem um ou outro ponto assim que eu achei estranho, mas o que faz ela ficar abaixo da primeira pra mim, mas ainda assim, puta que pariu, é uma série muito foda. E ainda assim, ela é uma série muito acima da média, que nem eu falei, tem algumas... O principal ponto que me incomodou nessa temporada são personagens secundários, ou novos personagens, eu não gostei de quase nenhum, assim, eu achei que eles não foram tão bem trabalhados pra história que tava sendo contada, porque na primeira temporada, eu acho que também a primeira temporada tem uma mudança de tom importante, né, da primeira pra segunda. A primeira é mais densa, é mais pesada, ela trata eles deram uma aliviada não só na temática, mas também nas próprias cenas, né, a primeira parece ter umas cenas mais gore do que essa. Com certeza, eu senti essa quebra de porque o peso, caso, sabe, a primeira é mais suja. E o caso da primeira, digamos assim, ele é bem mais pesado, né? Porque tem a morte de um bebê. É uma coisa muito mais chocante, assim. Tem a coisa da manipulação da igreja. E os personagens secundários que aparecem, por exemplo, na primeira temporada tem a personagem da Tatiana Maslany, né? A irmã Alice, se eu não me engano, que é o nome dela. Sim, na primeira temporada. E tem o Joy Ennis lá, o vilão, né? O policial corrupto. Eu não lembro se ele é um policial ou se ele é só um bandido. Mas ele é um dos policiais, ele é um dos policiais, né? Ele e o Holcomb. E os personagens que aparecem, eles têm uma ligação mais direta, assim, com o caso, sabe? Aqui na segunda temporada tem ligações, mas, por exemplo, tem a personagem da Catherine Watterson, né? Que é a Ginny, que é professora do filho do Perry, e tem um relacionamento com ele durante a série. Eu achei, por exemplo, uma personagem, uma atriz conhecida, que eu acho que meio que veio... a Tatiana Maslany não veio pra essa temporada, essa personagem vai ser mais ou menos ali o espaço que ela deixou, e pra mim não funciona, fica bem aquém da história, né? A temporada rola sem ela, tranquilamente. Exatamente. Então faltou essa relação. Esse é um dos pontos que eu não curti, que eu tinha falado da relação em personagens, que é justamente essa personagem, essa relação que, digamos assim, ela não acrescenta nada pro desenrolar da história, né? E com outra personagem também, que no caso é a parceira dela também, que pra mim também segue o mesmo ritmo, sabe? Já que a gente começar a falar dos personagens, acabar falando da história, né? Essa segunda temporada a gente tem o caso dos irmãos Gallardo, que são dois imigrantes ali, mexicanos, né? Não, eles não são imigrantes. Eles são americanos, né? Eles são nascidos nos Estados Unidos de família mexicana. Eles falam isso, a gente nunca pôs o pé no México, eles falam isso no segundo episódio, se eu não me engano. E os familiares ali, eles vivem numa comunidade ali que tem imigrantes, que tem descendentes de mexicanos, né? E eles moram em uma comunidade ali inicial, e eles são acusados de terem matado um figurão da cidade, o McCutcheon, Brooks McCutcheon, que é um figurão ali da cidade. E a partir daí o Perry acaba assumindo o caso, né? O Perry e o seu escritório, que, lembrando que no começo da série é engraçado que eles não estão querendo casos diretos de criminal, né? Eles mudou o ramo, né? Eles preferiram fazer... Eles estão em outro ramo, né? Da advocacia. E eu acho muito interessante essa construção que tem, né? Porque o primeiro caso, eles fazem de tudo pra salvar a Emily, né? Pra provar a inocência dela, né? E começa essa temporada com o Perry Mason recebendo a notícia que ela se suicidou, né, cara? Então é meio que tipo aquela sensação de caramba, a gente teve toda aquela situação, todo aquele esforço, salvamos ela dessa situação, mas não salvamos ela de jeito nenhum, sabe? E é o start pra ele trilhar o caminho dele, e também tem aquele ponto de seleção, né? Tipo, eu não deveria estar nesse ramo, eu deveria estar no criminal, eu tenho que ajudar outras pessoas, que nem eu ajudei a Dodson, mesmo que tenha sido fatal depois, seja, tenha sido horrível a resolução do problema, ele meio que se liga, né, no caminho que ele tem que trilhar ali com o escritório dele. Mas principalmente, ela é o ponto principal do próprio questionamento que ele tem, se ele tá fazendo o certo, se ele tá conseguindo fazer o bem pra alguém, né, porque ele tem essa coisa dele se sentir um fracassado ali, mesmo tendo uma certa notoriedade, as pessoas já conhecem mais ele, aquela coisa, ele chega nos lugares, as pessoas vão para o mesmo e tal, mas esse caso, como foi o primeiro grande caso dele, fica marcado, né, e aí principalmente pelo desfecho que teve.
Ah, não, sim, com certeza. E a jornada do Perry nessa temporada, eu gosto do como ele se encontra, né? A gente não precisa ficar quebrando muito a cabeça pra falar do Matt Reeves, que ele é um cara muito foda, ele é muito bom. Cara, esses dias eu tava escutando uma entrevista dele, e quando ele começou a falar, eu falei, calma aí, é o Matt Reeves que tá falando? Aí eu fui olhar a nacionalidade dele, que eu não sabia que ele era galês, né? Sim. Aí eu fui olhar, falei, cara, o cara é galês, mano. Mano, é absurdamente diferente o jeito que ele fala com o sotaque. Eu tinha comentado isso no outro podcast. Comentou isso na primeira temporada, eu esqueci completamente. Eu falei, caralho, velho, é outra pessoa, velho. É impressionante. E, cara, como ator, ele é incrível. E ele entrega, mais uma vez, um personagem muito incrível aqui, né? O Perry Mason, ele tem essa constante evolução e tem uns entendimentos bacanas de personagem pra ele nessa temporada, né? Na jornada dele, nesse caso. E todos os outros. A Juliette Hylands também, que a dela, ela também, tipo, a gente já tinha destacado ela na primeira temporada. Na segunda temporada também acho que ela tá muito bem e ela tem um papel, ela tem um espaço até maior, né? Sim, a dela, né, é uma personagem muito importante, só que ela tem um ponto que não me agradou nessa temporada. Eu gosto do ponto dela ajudando no caso, mas eu não gosto daquela parte da traição dela, do romance fora do casamento, que eu acho que dá uma anulada em toda a jornada dela da primeira temporada. Sim, isso. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. Também. Eu tive a sensação que ela foi muito escrota com a menina lá da primeira temporada. Então, tipo, eu não vi isso chegando, entendeu? Traição eu acho uma merda, mas falando em termos de... Falando do ambiente profissional, deixando o aspecto pessoal da personagem de lado, tem como, cara. Eu falei na primeira temporada, nessa segunda, a série poderia ter o nome dela também, que tava tudo certo. Com certeza. E eles caminham pra isso no final, né? Isso seria interessante. Agora é o final, posteriormente. Agora o final que não vai ter mais, né? Então, como a gente falou do profissional e do pessoal, só pra eu não gostei dessa parte da traição, tá? Porque é uma merda e tal. E a personagem lá, a que faz o par romântico com ela nessa temporada, que deixa a esposa, né? Que a gente conheceu na primeira temporada, agora tem uma nova namorada. Eu também senti que ela poderia ter uma ligação maior com a história central, sabe? Também tava muito fora. Porque eu sinto que na primeira temporada eles conseguiam convergir praticamente todo mundo que aparecia com um destaque pra trama central do caso. Mas tem muito a ver também porque ela era assistente do IB, já tava cuidando daquele caso, então ela já tava, e também por ser uma mulher, uma mãe, ela tem um envolvimento maior. Nesse caso aqui, eu entendo que ainda que ela seja o braço direito e talvez as duas pernas do Perry Mason, né? Não as duas porque ainda tem o Paul Drake, mas a gente vai falar dele. Talvez o caso não seja tão ligado a ela, porque ela ainda ficou questionando se pegava ou não, mas o primeiro a entender que aquele caso tinha alguma coisa de errada foi o Perry. Então, talvez esse envolvimento dela seja um pouco menor em relação a isso, mas ainda assim ela trabalha e ela dá um show nos episódios finais ali. Ah, sim, eu acho que ela cresce muito no final da temporada. Porque no começo da temporada tem todo esse arco da traição e tudo mais. Focam muito no pessoal dela e na relação dela com o promotor ali, que a gente não entende direito. E aí, mais pra parte final, eles focam mais no caso, né? Na atuação dela no caso. A cena dela no tribunal é muito foda. Então, funciona muito bem como funcionou na primeira temporada. O time do escritório Perry Mason é muito legal. Você citou o Paul, né? Vindo pelo Chris Chalk. E, cara, eu acho que ele é um destaque da temporada também. Eu gosto muito da participação dele, do arco que eles criaram pra ele no bairro dele, com o mafioso lá. Eu acho muito legal. É isso que eu ia falar, eu acho o arco dele legal na segunda temporada, cara. Porque acaba a primeira temporada e você fica com aquela impressão, parece que ele vai ser, tipo, parte do escritório. Mas não, cara, ele foi meio deixado de lado, né? E ele fica meio assim, tipo, ele gosta do Perry, mas ele percebe que ele não é bem... faz parte tanto da equipe, né? Ele chega a falar pro Perry que não dá pra confiar nele, sabe? E principalmente depois com a relação do Pete também, que vai chegar na escritória, né? Que meio que a traição também, que ele se sente usado com essa questão lá. Essa aí foi foda. Puta. E cara, o arco dele eu acho bem legal. Não, eu também gosto, porque na primeira temporada ele sofreu o que sofreu sendo policial e tendo que expor a corrupção de 2 colegas dele, cuidar da família, e aqui ele resolve sair da polícia
pra evitar que a família fique em risco, mas aí ele acaba se pondo numa posição onde ele precisa, claro, de emprego, afinal, né? Maldito capitalismo que inventa um problema pra você ter que resolver um problema que você não tinha. Mas, por exemplo, o Mason não consegue fazer o suficiente por ele, mas ainda assim ele ainda dá um pouco de ajuda. Mas aí o Paul se vê naquela situação onde ele tem o dilema entre fazer o que é certo, mas pra isso ele precisa se sujar, ou também aquela questão onde ele pode simplesmente não fazer nada, mas aí de repente a verdade ela desaparece. Então, tudo isso que acontece com ele ao longo da temporada eu acho bem legal também. E a parte da investigação eu acho muito legal, quando ele descobre que de fato os caras mataram porque eles alugaram a arma com o cara lá, e ele faz os testes, né, com as armas pra ver qual arma que os caras tinham alugado pra poder cometer o crime e tal. Muito foda. É muito legal porque o Paul, ele meio que faz o que o Perry Mason fazia antes, né? Exatamente. Tipo, o Perry não pode mais fazer exatamente o que ele fazia, porque ele é um advogado agora, né? Então, tem muita gente de olho nele. Deixa pro Paul. O Paul meio que resolve as coisas que o Perry não conseguia. E o Paul, ele é um pouco mais... E ele não pode usar o Pete, porque o Pete agora é da promotoria, né? E tem esse ponto, né? O Pete agora já meio que mudou de lado, né? Ele tá contra o Perry na temporada. Ele é um adversário, entre aspas, aqui dele na temporada. Um cara que era aliado e até, de certa forma, amigo, né? E que também tem uma participação legal na temporada. Não tão, acho que presente como a primeira, mas muito bem colocada, né? Em momentos importantes, principalmente do caso. E também momentos importantes da relação dele com o Perry, né? A parte do jockey é muito legal. Tem algumas partes legais ali. A briga deles é bizarra e é muito legal. Deles indo lá pro navio, cara. Eu achei o bico, velho. Quando eles estão no navio, ele fala, pô, a gente vai ter que nadar. Ou você quer ir pro Japão, sabe falar japonês? Vamos nadar então, cara. Mas aí você falou navio, aí pra mim cai num outro problema nessa temporada que não aconteceu na primeira, que a temporada tava se encaminhando por uma coisa lá, a questão daquele seguro do barco, o milionário que foi assassinado, mas que tinha os esquemas dele, porque ele tava falido, não sei o que, aquela coisa toda. E aí, de repente, do nada, parece uma trama de petróleo de Japão. Eu falei, o que tá acontecendo aqui, cara? Sabe? Foi meio esse negocinho deu uma... Falei, putz, o caso dos caras tava tão legal, e você me bota esse negócio de um petróleo do Japão que até aquele momento não tava na história, sabe? Ficou meio... Parece que os showrunners, eles tentavam encaixar uma trama condizente com a época. Afinal, começo dos anos 30, ainda resquícios da crise de 29, a Alemanha já se movimentando ali na Europa e tal, não sei o que, aquela coisa toda, petróleo, blá, enfim, mas achei que ficou um pouco além, sabe? Isso... Agora a gente sabe que não vai ter como, mas isso era algo pra ser tratado num outro caso, sabe? Não nesse. Muito também da... a gente nota que a personagem da Camila lá, né? Que é a milionária lá, que a dela começa a conversar pra tentar tirar algumas informações, né? A gente percebe que ela tem alguma coisa, sabe? Desde o começo você fica com o pé atrás com ela. E percebe que realmente, aí depois, com todo o desenrolar da história, que ela é o ponto principal da trama, né? De ocasionar aquilo, mas mesmo que não chegue... mesmo que ela não saia com o julgamento dela feito, né? Ela é o ponto principal. Também é uma coisa que a gente sabe, a gente nota que tem alguma coisa nela, mas é muito revelado nos 2 últimos capítulos, é isso, sabe? Sim. Faltou colocar um pouquinho mais durante, né, os episódios. Por exemplo, se colocasse essa relação que vocês comentaram do petróleo japonês e todo aquele contrabando mais diluído desde o começo da temporada ou episódios anteriores e não deixasse tanto pro final, talvez fosse dar menos a sensação de que foi meio acelerado ali a resolução do entendimento do caso, né? Pra gente, espectador, entender o que aconteceu. E outra coisa que eu senti porque tem toda a questão do morto, né? De quem é assassinado no começo da série, que é o Brooks McCutcheon. E depois você vai criando... porque a série não tem mais o personagem, né? Então você trabalha com os flashbacks pra tentar entender quem ele era, né? Então tem o ponto de que ele é visto pela sociedade como um cara exemplo na sociedade, um pai de família e tudo mais. A gente sabia que ele era um abusador de mulheres, era um cara horrível. E tem toda aquela coisa dos advogados, né? Do Perry e da dela, trazerem essa verdade, né? E a série... desqualificar o cara, né? Vai trazendo esses pontos e a série faz muito bem isso, né? Ela fez
primeira temporada, também continua fazendo na segunda, que é ir colocando essas pitadas de soluções e de investigações de todos os personagens e formando um quadro completo. Pro Brooks e pra imagem do Brooks, né, que eles vão ali atrás das mulheres, eu acho que funcionou bem. Eu gostei de como eles resolveram as coisas. Funciona muito por... E fizeram essa desqualificação dele. Então, e funciona muito por essa questão também de... Cara, eles sabem que os irmãos foram os responsáveis, né, de certa forma. E, cara, a gente tem que tentar evitar que eles morram na prisão, sabe? A gente tem que tentar, vamos tentar livrar pelo menos o máximo possível que a gente conseguir deles, né? E o personagem, o Thomas, né, que é o advogado de acusação, que é o adversário, promotor, né? É o promotor. Ele é o promotor dessa temporada. O que vocês acharam? É o famoso pau no cu, né? É que tem dois promotores, tem o do estado... Não, tem um assistente da promotoria e tem o promotor-chefe. Então. Que é o noivo dela, né? Porque afinal ele é gay e ela é lésbica, então eles têm esse arranjo pra que ninguém suspeitem deles, né? O Burger, né? Que é o chefe, Isso. e o assistente é o Thomas. Exatamente. Mas assim, cara, até dá pra ficar com raiva, mas você entende que, falando dos anos 30, de imigrante, de uma população que tá vivendo à margem da sociedade. O jogo é esse, né? O jogo é esse. Porque afinal o cliente era rico, né? O Mason questiona isso, a diferença entre entre os meus clientes e o seu é que você é rico. Se fosse eu defendendo o cliente rico, eu também ia fazer a mesma coisa, sabe? Mas pra mim, por isso que eu acho que cai num problema, de novo, rapidinho. O cara é um cara rico, mas tem os esquemas dele, e aí inventaram o negócio do petróleo, sendo que ele queria trazer um time de beisebol pra cidade. Focasse nisso, sabe? Esquecer separado do petróleo, mas enfim. Mas, de novo... É porque o problema do beisebol não era um problema muito grande, entendeu? Acho que o pessoal fala... Tanto é que Los Angeles só foi ter um time de beisebol quase 20 anos depois, que hoje é os Dodgers. Mas um dos mais famosos do mundo, as maiores marcas esportivas, eu acho. Exato. E é o grande. Mas antes dele ir pra Los Angeles, ele ficava em Nova York. Lá nos Estados Unidos tem essa coisa da franquia migrar, em vez deles encerrarem o time e fazer um novo. Enfim, essas loucuras aí. Mas ele tava fazendo o papel dele. Assim, é meio pau no cu, mas ele, assim, por mais que a gente torça pelo nosso protagonista, etc., cara, só tava lá fazendo o trampo dele e tentando. Mas aí você percebe que ele é bem pau no cu quando ele tá conversando com o Pete, tá ligado? Claro. Aquele diálogo que ele tem com o Pete, quando eles estão tomando lá o... Mas ele se entende, porque o Pete é outro também. Sim. Apesar que o Pete no final mija na bebida do cara. Isso é muito foda. Meio como um remorso, assim, né? Sim. Depois de ter... Porque assim, ele conhece o Mason, sei lá, 30, 20 e tantos anos, e aí ele dá uma dessa com o cara. Cara, a gente falou de vários personagens, né? Também dos mais conhecidos. E do caso em si, resolução do caso, final de temporada, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu gosto muito durante o procedimento do caso, o fato, toda aquela questão do Paul entregar a arma pro Perry e falar, cara, e aí? Os caras foram responsáveis mesmo, eles alugaram a arma, eles que atiraram, e é essa arma. O que você vai fazer? Aí, porra, não sei, eu vou guardar no cofre. Vamos esperar, ver o que vai acontecer. Que ideia, né? Que ideia, né? E toda essa situação que ocorre disso, eu acho bem legal. Mas aí cai uma coisinha que eu acho que os caras deixaram passar de mão, assim. Parte do caso é por conta da impressão digital que foi encontrada no volante do carro, certo? Que tem a cena do Mason mostrando que aquilo foi plantado porque a digital foi invertida e os caramba. Mas os caras toda hora pegando a arma com a mão. Ou seja, qualquer um ali podia ter matado aquele cara, porque tem a digital de todo mundo ali. Sim. Essa parte eu acho que eles principalmente o Paul, porque foi ex-policial. Essa parte eu acho que deu uma garoteada aí, né? Mas no todo, eu gosto da resolução dos personagens, Como eu falei, a série, apesar dela ter um ou outro problema nessa temporada, coisa que eu não vi na primeira, ela ainda termina bem, assim, sabe? Eu ainda terminei e falei, caramba, não vejo a hora da terceira temporada. Só que eu não vi... Lógico que tem. O Perry Mason tem umas partes que ele tem que dar umas fugidas e tal. Por exemplo, quando ele vai no barco lá com o Paul, que ele tem que dar umas corridas pra não apanhar, pra não sofrer alguma coisa. Mas eu não vi, sei lá, um perigo iminente de vida de morte, assim, pro Perry Mason, tá ligado? Eu achei que tinha mais na primeira temporada, sabe? Mesmo que nessa temporada... Mesmo ele disputando contra um mega milionário, sabe? Ele não vi isso muito. Ele se machucou mais caindo de moto do que investigando o caso. É verdade. Mesmo que o pai do McCutcheon lá, o Liddell, vivido pelo... Que é o Paul Rudd que vive, ele coloca literalmente uma espingada na cara dele, né? Acho que não, e você vê ele fazendo... Não é um perigo, né? Assim...
Quer dizer, é um perigo, né? Você vê ele fazendo isso com um cara, ele... Quando ele coloca o rosto do entregador lá no... Sim. Você fica pensando, caramba, velho. Naquela engrenagem que tem lá, puxando... Fazendo alguma coisa de mineração lá por volta do estádio, onde vai ter. Porque parte da trama também é isso. Os mexicanos, eles estão vivendo à margem da sociedade porque eles foram... Hoje a gente sabe, hoje quando vai ter uma obra, as famílias são compensadas, realocadas. Naquela época não, tirou todo mundo que ali vai construir o estádio de beisebol, sabe? E foi muito tenso aquilo ali, ele pondo o rosto do cara no... Ali foi foda. Como se fosse uma faca pra molar ali. Eu falei, então, mas porra. sabe o que eu achei também? Por exemplo, tem essa parte que mostra o poder da família, né? Dos Macachan. Claro. Mas eu acho que posteriormente a série meio que deixa isso de lado, sabe? Sim, é o que eu falo. Quando começa essa parte do petróleo, eles meio que cagam pra família, assim. Tipo, mais o cara esse aqui, cara japonês. que era tão toda. fodão, não é tão fodão assim porque ele é meio manipulado, né? Então... Sim. É o que derruba um pouquinho a temporada pra mim, mas, de novo, eu acho ainda que ela continua muito boa. Não, sim, eu gosto da resolução. Que nem eu falei, os showrunners tinham essa ideia de falar como é que o Perry Mason lidaria com um caso em que o cliente dele é culpado. E eles fizeram uma resolução muito, muito boa, assim, daquilo que eles conseguiram entregar. O cara, um deles é culpado realmente. E a resolução do caso funciona. Eu gosto do destino dos personagens, como esse destino se dá, né? A dela basicamente vai ter que assumir o escritório ali, né? O Paul, a temporada vai construindo esse novo caminho pra ele, e o Perry tem aquele caminho da cadeia pra ele no final, né? Isso eu acho legal, velho. Pô, que legal. Imagina uma temporada com o tempo lá do Perry na cadeia. Termina com ele sendo preso, cara, porque é meio que tipo, pô, e as consequências, né? Eu consegui, eu salvei salvei alguns, pelo menos um deles eu consegui salvar, o outro eu consegui reduzir um tanto, sabe? Mas, pô, agora eu vou ter que assumir essa consequência aqui do que eu fiz, né, cara? De novo, mostrando o quão falho é esse personagem, né? Mas o que poderia render uma temporada inteira baseada naquele filme do Vin Diesel, que ele é advogado dele, que ele tá preso. Não sei se você já viu esse filme. Não. Sob suspeito, eu acho o nome. Qual que é a chance do Vin Diesel ser um advogado? Quem vai olhar pro Vin Diesel e falar que ele é um advogado? É sério que é isso que te incomoda? Qual que é a chance do Vin Diesel ter cabelo? Ele tem cabelo nesse filme. Isso aí me incomoda mais. Porque isso eu nem esperava que acontecesse. Mas como que eu lembrei desse filme? Sabe-se lá como, enfim. Mas tá aí. Mas bem, vamos dar nossas notas pra segunda temporada de Perry Mason? Sim. De 0 a 10. Jurados que foi da temporada anterior. Foi da temporada anterior? Então vamos manter, né? Afinal, como disse o Perry Mason, você precisa convencer 12 jurados, só precisa convencer um. Dos 12 não, dos 10 pontos, do 0 a 10 das nossas notas, eu vou dar um 8. É um pouco abaixo do que eu considerei da primeira temporada, mas mesmo assim ainda é uma boa temporada, é uma boa série, e infelizmente não teremos mais, então é uma pena, né? Mas ainda eu acho que se você gosta de uma série curta, assim, quer assistir uma coisa que vale a pena, um bom suspense, uma boa história contada, ainda vale muito a pena. E agora você pode assistir uma série curta de apenas 16 episódios. Não precisa ficar 200 anos assistindo a mesma coisa. E cara, você falou curta, só pra pegar o que você falou, eu acho que Perry Mason, ele tem um formatinho da TV perfeito, né? Porque não tem episódio de 1 hora, é o episódio de 50 minutos. Pode ver, o episódio do Perry Mason, tirando a abertura, tirando o final, dá 50 minutinhos. Eu acho tranquilinho pra ver, assim. Não é aquela variação de tempo dos episódios. Ali funciona super bem. Né? De uma série que a gente vai gravar ainda. Anderson? Cara, eu vou muito na linha do Everton. É um 8 também. E, como eu falei, o que ela tem de muito bom, ela mantém de muito bom. Mas ela consegue dar uma derrapada ali em algumas coisas de roteiro que não tinha na primeira temporada. O roteiro da primeira temporada, apesar de ainda ser um pouco mais fantasioso aquele final, com tudo que acontece lá da negócio, eu vou ressuscitar o bebê e o caramba, aquela coisa toda, ele ainda é muito mais satisfatório, no modo geral, do que esse aqui. Esse aqui tem alguns... O cerne do roteiro tá bom, mas ele tem algumas coisas que andam ao lado ali que não ficaram tão legais assim. Eu vou com vocês, né? Pra gente fechar um 8 pra série. Qual que é a média? Vai então, lá. Somando 3 8 divide por 8, divide por 3, mais 4, dá 8. 8 vai ser a nota do Perry Mason. Cara, eu também dou um 8 porque eu acho assim, que nem a gente comentou muito na temporada,
vocês comentaram. Eu gostei muito, eu ainda acho que é uma produção muito acima da média, termos técnicos de produção. Uma coisa legal que eu não comentei, tem um Brasil nessa temporada, diretor, né? O Fernando Coimbra. Ele dirige acho que os 4, 5 primeiros episódios, dirige vários episódios. Primeiros. Acho que mais. Eu prestei atenção nos créditos dos 2 primeiros. Não, mas acho que ele dirigiu uns 4 episódios. E o Matt Reeves falou muito bem dele, em entrevistas, assim, falou que é um cara muito bom, assim, que orientou ele muito bem, enfim. Rasgou elogios pra ele, muito legal, né? Ver os brasileiros, a gente sempre fica concentrado em Hollywood, nos filmes, grandes filmes, mas também tem aí no mundo das séries e séries grandes, HBO. Legal. Mas bem, eu também dou um 8, também acho a série muito boa, muito bem produzida, dirigida, os atores são muito bons, a história é muito boa e, cara, apesar desses tropeços ali que a gente percebe, e é muito perceptível também pela qualidade da primeira temporada, mesmo assim, é um show muito acima da média. Que pena que foi cancelado. E, cara, obviamente, outra coisa que pesa pra HBO no cancelamento é porque nada mais que não seja um sucesso absoluto vai continuar, mano. Os caras estão perdendo dinheiro, mano. Esses grandes conglomerados de mídia, eles estão perdendo grana. Eles têm que gravar menos coisas e apostar no que tá dando certo. Então, Perry Mason provavelmente não teve os mesmos números de primeira temporada, de alcance. Eu acho que o episódio mais assistido de Perry Mason deve ter tido metade da audiência do episódio menos assistido de Succession, por exemplo. Com certeza. Com certeza. Parece uma conta louca, mas é isso, sabe? É assim, Succession entrou numa onda, assim, que, puta, só se fala disso, sabe? Succession bombou demais na última temporada, assim, foi impressionante. Não que não mereça, tá? Mas eu tenho opiniões acerca dela também. Mas enfim, ficamos com a nota 8 pra segunda temporada de Perry Mason, então agora vamos para a quarta temporada de Barry, né? Vamos falar de Barry, temporada final da série que falamos muito bem e falamos recentemente, né? Sobre as 3 primeiras temporadas. Ela terminou agora, né? Vamos falar dessa temporada que estreou no dia 16 de maio e terminou mais recentemente, né? No dia 28 de maio com 8 episódios também. Aqui não teve mudança de showrunners. Os showrunners desde o começo da série até agora são o Bill Hader e o Alec Berg. E, bem, quero saber de vocês. O que vocês acharam da quarta temporada de Barry? Cara, pra mim foi estranha. É uma boa definição. Sabe qual vibe que eu senti? É a terceira temporada de Twin Peaks, por exemplo. Pô, eu ia falar exatamente isso. Eu senti muito a vibe do David Lynch. Os caras criaram tanto, mas não assim na vibe do David Lynch, eu falo. Eles criaram tantas coisas que depois eles se perderam na hora de fechar, assim, entendeu? Algumas coisas eu achei muito estranho. Pra mim, ela começa muito bem ali, já. O Barry preso imediatamente na mesma noite onde termina a temporada anterior. O Barry preso, a questão do Cousineau e tal, do Jim, o pai da Janice e tal, mas eu acho que a partir do meio pra frente ela dá um giro, um 180 assim, que eu falei, mano, o que aconteceu aqui, sabe? Parecia que eles não tinham muito o que contar a partir daquele ponto do Barry preso, sabe? Porque aí começa a acontecer umas coisas muito rápido, daqui a pouco entra num ritmo devagar, que eu falei, mano, essa temporada não tem o mesmo brilho, sabe? Eu achei estranha, porque assim, parece que ela pegou muito mais uma questão de drama, sim. Sim, o humor dela foi pro espaço. Não, sim, mas ao mesmo tempo, ele tem cenas muito engraçadas nessa temporada. Mas muito mais por uma situação tão... por um drama tão caricato do que propriamente ao contrário das outras, onde o humor era parte do diálogo. Era parte do... Como é que é o nome? Da situação lá. Parte da situação, exatamente. Aqui não, o humor ele é assim. A série ela tá focando no drama, ela tá querendo botar um peso muito forte nas costas de todos os personagens, mas assim, aí quando acontece alguma coisa, você dá risada não porque ela é genuinamente engraçada, mas assim, você fala, cara, essa situação é surreal, sabe? Só num universo ficcional esse tipo de coisa vai acontecer. Isso sim. É mais o humor do estranhamento do que propriamente falar assim, puta, essa foi uma saída legal, sabe? E eu falei também dessa questão de me lembrar o David Lynch muito por, que nem o Anderson falou mesmo, da terceira temporada do Twin Peaks, que é meio que tipo, às vezes tá acontecendo umas coisas muito aleatórias do nada. Sim. E ninguém sabe de onde veio aquilo. E também por algumas cenas que eu já vou citar aqui, são 2 cenas que são bem específicas, que é quando a Sally e o filho deles estão lá na casa e os caras invadem. Nossa, isso na segunda parte da temporada que eu falei que ela dá uma... Uhum. Que o cara... o Bill Hader, ele, pelo que eu tinha visto uma notícia, ele tava pra fazer um filme de terror, né? E tipo, ele consegue, porque aquela cena é bem
feita, sabe? É O Bill Hader dirige todos os Ele já tem episódios. roteiro pronto pra isso. Sim, e ele dirige todos os episódios dessa temporada. E uma outra cena que é quando ela vai falar com o policial e o policial tá lá, tira o óculos e tá com o olho fudido, sabe? Tipo, aquilo é muito David Lynch, que é muito aleatório do nada. E aí, é referência total. O Bill Hader fala de Twin Peaks em entrevistas quando ele vai falar da criação da série, principalmente dessa última temporada. Ele fala da sensação que ele teve quando assistiu pela primeira vez e como influencia no jeito que ele tá começando a trilhar o caminho dele como diretor, né? Como o criador, de fato, da parada. Mas eu acho uma pena, sabe por quê? Porque assim, eu gosto muito de Twin Peaks, principalmente a primeira temporada, que é um espetáculo visual absurdo. Mas o problema é que ele quer fazer isso numa estrutura que ele já tinha muito bem formatada nos 3 primeiros anos. Essa quarta temporada ela parece uma outra série pra mim. Isso me incomodou muito assistindo os episódios finais. Principalmente os 3 episódios finais. Eu não tive essa sensação. Parecia outra série, sabe? Eu acho que a série ela fez uma escalada pra isso. Eu senti. Porque os 3 primeiros episódios, os 3 até o 4º episódio, é muito Barry. Mas a terceira temporada a gente comentou aqui que ela é muito mais drama pesado do que comédia, mas ela ainda intercala bem as duas esferas. Essa última temporada não, ela é seca. Algumas situações que são engraçadas, mas ela é seca, direta. E eu acho que essa coisa direta, de resolução rápida, ela conversa muito com que a jornada que todo mundo esperava que fosse acontecer. Eu senti também a estranheza da mudança, principalmente com a passagem de tempo, só que eu acho que o final, ele é absolutamente integrado e ele reflete exatamente o que o show construiu desde o começo. Claro, desde o começo a gente sabia que não tinha como o Barry terminar bem a série. E não só não terminar bem, é terminar daquele jeito que terminou. Sim. As coisas aqui, elas são diretas, cruas, não tem rodeio. Que acontecem que, por exemplo, vamos lá. A primeira parte da temporada é claramente até a fuga do Barry da prisão. A gente tá falando do episódio 4. Dos episódios 1 ao 4. Que o episódio... Pra mim é a melhor parte da temporada, assim, vai muito, muito longe. Eu também, é a parte que eu mais gosto da temporada também. Aquele episódio onde tá rolando aquela coisa, o Fuchs quer fazer um acordo com o FBI, aí o Barry pede desculpa pra ele, aí o Fuchs volta atrás, aí o Barry vai lá e faz um acordo com o FBI, aí tem essa coisa, aí manda matar... Até essa parte eu falei, cara, isso tá bem Barry igual tava nas temporadas anteriores. A cena do cara que vai matar ele com um tiro de caneta e aí explode a caneta, o cara erra o tiro e dá um tiro na mão do outro, sabe? Enfim, e aí o Barry escapa e tal. Essa parte até aí é tranquilo. Isso é muito bom. Mas aí do nada... A cena da fuga é muito boa. Mas aí do nada, a Sally foge com o Barry. Só que ela passou 4 episódios inteiros falando, eu não quero ficar perto desse cara. E de repente ela foge pra ficar 8 anos com ele quando a ex-agente dela falou, cara, tá todo mundo te olhando? Você pode lançar seu nome. Um reality show, um app, um vídeo na internet, não sei o que, papapá. Você é vítima aqui. E ela se coloca junto do cara com quem ela nem queria ficar. Eu não consegui entender, ou seja, ela já tinha escapado daquilo porque ela já tinha terminado com o Barry, e aí de repente ela volta. Eu falei, cara, mas assim, em nenhum momento é explicada a situação por que ela volta com o Barry. Ela não estava grávida dele, porque depois tem o filho, mas ela não estava grávida, não tinha nada com ele, ela queria distância, ela não queria mais nada. Eu falei, caramba, do nada isso, cara. Eu sinto que ela tem uma dependência dele, sim, emocional, porque é uma relação explosiva, e como a terceira temporada ela conta uma proximidade muito grande. Primeiro eles se afastam, né? A Sally e o Barry se afastam, mas o final, que é catártico lá, que a Sally acaba matando uma pessoa e o Barry assume, ele é o ponto de convergência pra eles se unirem de novo. Eles têm uma cumplicidade naquela morte que o Barry mas aí chega nessa temporada eu não quero mais estar perto dele. Mas eu acho que eu sinto a temporada inteira que é da boca pra fora, que ela não, mas isso acontece dele. No mesmo dia, porque o episódio que termina a terceira temporada e começa a quarta, se passa na mesma noite. Não, a noite tudo do bem. Barry preso. Aí caramba, como que a pessoa muda de ideia tão radicalmente 2 vezes no mesmo dia? Eu acho que ela não mudou de ideia, mano. Ela só expressou uma coisa que não é o que ela tá sentindo. A cara dela fala uma coisa, a boca fala outra. Enfim, ela já era também uma personagem que já tinha achado pau no cu na primeira temporada. Ela é totalmente quebrada desde o começo. Ela é tão pior quanto o Barry. Todos eles são, assim. O problema é que ela não vai pros finalmente, né? Todos eles são, né? O Gene também sabe? Nossa, o Fuchs nem se fala, então. E tem toda também. E além disso, tem um personagem que acho que é um dos grandes destaques das outras temporadas, que nessa temporada, pra mim, ele não foi tão, que é o Noho Hank, né, cara? Sim, puta merda.
porque é legal, é interessante o arco dele, tá? Mas já é um arco bem mais dramático, sabe? Também. Muito, dele é 100%. Nossa, parecia que tava vendo a novela da Globo, sabia? Então, toda essa questão dele com o Cristobal lá, tal, beleza, essa primeira parte é interessante e tal, deles construindo o negócio deles, que eu acho de areia, puta que pariu, mano. Eu achei muito boa, tá ligado? Eles fazendo os venezuelanos e os, quem eram? Bismanenses. Os birmanenses. Se juntarem pra trazer a areia, sabe? Eles levam os caras pro cassino. Eu achei boa essa parte, sabe? Eu achei engraçado. E é super dramático. Como eles montam, né? Tipo, como eles são capazes de montar esses grupos aleatórios, né? Sim. Não, e super dramática também, porque o relacionamento mais saudável que tem até então era o do Norro com o Cristobal, né? Por isso que... E aí a maior vítima dessa quarta temporada é o Cristobal, que ele morre de uma maneira estúpida. Totalmente idiota. Ele morre de uma maneira cretina, sabe? Mas até aquele ponto onde eles decidem que eles vão pelo tráfico de areia e tal. Puta, aquilo é... Mano, e eu acho engraçado que o Norro Hank, ele não consegue formar uma equipe que seja minimamente inteligente e que tenha uma capacidade de fazer alguma coisa. Nunca. A cena do cara, depois a gente vai chegar no Fuchs, que eu acho que é um personagem bem legal de discutir, o dos que eu mais gosto nessa temporada, do que do Fuchs. A cena do cara tirando um míssil errado, mano, eu dei risada. Eu achei aquilo impagável, velho. Essa é uma das cenas mais engraçadas, velho, do Barry, cara. Cara, as cenas dele, quando são comédia, o Everton até comentou que não tem tanta comédia, mas as cenas dele são as da cabeça são muito engraçadas. Ele com o Guilherme Del Toro. Porra, eu ia falar isso, velho. É muito bom, cara. Na hora que eu ouvi, eu falei, mano, não é possível, cara. Olha que maluquice. Mas, de novo, tá na parte que funciona pra mim na temporada. E aí depois, corta 8 anos. E o Barry teve um filho com a série. Aquele moleque não tem 8 anos em lugar nenhum. Em lugar tem nenhum. Mais, E ainda tem uns 12, 13. E esse capítulo, eu acho que, tipo, pelo menos metade da galera deve ter pensado assim, cara, isso daí deve ser um sonho do Barry, sabe? Sim, eu pensei que era um sonho da Sally. Também, cara. Sei lá, ela viu o Barry na casa dela, apagou, e de repente ela tá tendo um pesadelo, alguma coisa assim, no final ela vai acordar. E não, a série cagou, 8 anos pro futuro, foda-se, sabe? E aí nada acontece, eu falei, putz, aí não. E aí começa, aí tem o Barry naquela casa, aí tem o trabalho de merda da série. Aí eu fiquei pensando, cara, por que você tá nesse trabalho de bosta quando lá atrás você já tava fora disso? Pra que você voltou pra essa merda? E tem os outros personagens, né, cara? E o Kusanov, eu acho interessante. Eu acho o Kusanov mais interessante agora na segunda parte do que na primeira, né? Sim, na primeira também, ele tá também. só... Na primeira ele tá só ali, né? Ele tá morrendo de medo do Barry fugir. Mas na segunda é muito bom essa questão dele querer impedir que faça um filme, mas ao mesmo tempo ele quer aparecer de novo nos holofotes porque ele tava fugindo, né? Quando ele começa a conversar com o cara e o cara fala, não, o Daniel Day-Lewis vai sair da aposentadoria. Não, o Mark Wahlberg, que ele larga o guarda-chuva e vai conversar com o cara. Mas ele tem o final pra mim mais triste de toda a série, cara. Não, isso aí a gente ia conversar, mano, é a invertida do final. Mas o Kusanov, eu também gosto mais dele da segunda parte do que na primeira. Porque a primeira é muito do reflexo do que ele fez, né? Do final da terceira. Mas a segunda parte que realmente vai contar o que vai se resolver, né? O que aconteceu, né? Porque ele dá até tiro no filho, né? Na metade da temporada. Cara, puta que pariu, né, velho? É foda isso. E o outro que eu acho que a gente pode comentar, que eu gostei muito, que eu pensei que é o Fuchs, cara. Mano. O Fuchs, eu achei o melhor da temporada, cara. Eu, particularmente, o arco dele de se tornar o Toretto, pra mim, é o melhor de todos dessa temporada. O Corvo, de fato, é muito Cara, ele virou o Corvo / Dominique Toretto, velho. Muito melhor que o menino. A piada com Velozes e Furiosos é muito foda. É verdade. Os caras discutindo, não, porque eu fui 6. Ah, não, mas não era o 3? Ah, não. E ele com a regatinha do Toretto, eu falei, caralho, isso é muito prisão foda. Tocando The Wizard do Black Sabbath. O nome do episódio é The Wizard. É muito bom, cara, essa cena, velho. Ele dando bye-bye pro guarda. Aquilo é foda. Mas, enfim, fora isso, o que é triste, porque você vê que a gente fala de algumas coisas boas na primeira parte e outras coisas boas na segunda, mas que elas não se conversam, sabe? Parece que elas não estão
elas não estão interligadas, elas aconteceram na série, mas pra mim elas parecem que, porra, deixamos uma parte boa pra aqui, outra parte ficou lá atrás, e pra mim faltou aquela conexão, Faltou sabe? a conexão, né? Porra, pra mim a segunda temporada é perfeita nesse ponto, sabe? Eu senti o estranhamento da partilha da temporada, né? Do espaço de tempo, mas eu sinto que a história foi pensada pra isso, sabe? Eu acho que o estranhamento ele é proposital, só que ele vai bater diferente com cada um que vai assistir. Isso é fato. Eu imagino que seja proposital. Eu só achei que não deu tão certo assim. Então, eu acho que eu achei que deu. Eu achei que funcionou. Eu achei que ele causa estranhamento, mas depois que você entende, você meio que fala, puta, realmente, não tinha mais o que acontecer ali depois que o Barry fugiu. Vai fazer o quê? Vão prender ele de novo? Vai voltar pra cadeia? Tinha que dar um fechamento posterior pra esses personagens de alguma forma. Ou podia ser um fechamento ali no agora time, né? Não no tempo depois de 10 anos lá da passagem de tempo. Eu acho que a passagem aí de tem tempo esse ponto de você entender o que funciona, né? Eu acho que a passagem de tempo é um pouco esquisita. Eu acho que daria pra tentar resolver de uma maneira, podendo ter aquele desfecho, mas sem uma passagem de tempo tão longa, sem ter uma mudança tão brusca assim em alguns personagens, né? E engraçado como a gente tem episódios curtos, né? E lembrando que eu acho que os 2 primeiros ou 3 primeiros saíram no primeiro dia, né? Da exibição da série. Foram os 2. 2, né? Já saíram de uma vez, né? E tem esse ponto também que eu acho que, a gente tá falando de uma série de comédia, né? Rápida, então tem esse ponto aí. É muito rápido pra você assistir. E falando da resolução, de fato, da série, né? Do último episódio, a resolução dos personagens. O que vocês gostaram, não gostaram? Eu te falo, eu acho brilhante o final. Eu acho legal. Achei o último episódio o melhor da temporada. O último episódio é muito bom, eu gostei. Eu gosto. O que me fez falta um pouco que, por exemplo, nas 2 primeiras temporadas tem uma baita cena de ação do Barry e não tem nessa aí. Eles tiraram. Ele se prepara pra isso, mas não dá tempo. Mano, é muito bom, ele vai no Walmart lá, mano. Caralho, sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei bolado. Falei, caralho, nos Estados Unidos é daquele jeito mesmo? É um bagulho de arma, aí o cara dá uma volta no corredor, tá no bagulho de brinquedo. Cara, deve ser. Caralho, mano, puta que pariu. Que país é esse? Esse país é doente, cara. Esse país é doente da cabeça. Eu gosto da resolução da resolução, não, coitado, da morte do Noah Hank, sabe? Como ele se despede do Cristóbal lá, tal, como ele tipo fala, mano, foda-se, vamos morrer aqui mesmo, sabe? E quando lá a cena dele com a estátua, eu acho bacana, acho bonito, porque, mostra realmente, eles eram o relacionamento mais saudável daquela série, né? E, a resolução final do Barry, sabe? A última cena dele com o Sonon lá e, cara, que não tem... Você poderia até esperar que tivesse algum tipo de discussão, algum tipo de conversa assim mais dramática, mas não, cara, ela é seca. Pá! Não deu nem tempo pro Barry. O Barry morreu exatamente da forma que ele matava os caras que ele era contratado pra matar, né? Chegava lá, atirava, ia embora, acabou. Ele morreu do mesmo jeito. O título do episódio é muito genial, né? Depois que você assiste o episódio inteiro, né? O WoW. O episódio se chama WoW, né? Que é a única frase que ele fala antes de morrer, né? É a reação do Barry quando ele leva o primeiro tiro. E essa parte depois da própria história de como os crimes do Barry foram jogados no Kusunosa. Isso me irritou de uma forma... Puta que pariu. Que ódio dessa... Cara, vocês estão falando do episódio final. Foi o que eu mais detestei, assim. Eu falei, puta, mano, né? Esse negócio desse filme que subverter a história do Barry. E aí tem a Sally na noite dela apresentando um trabalho lá de colégio, sei lá o quê. Cara, a mulher passou pelo que passou e não aprendeu porra nenhuma. Continuou tão pau no cu quanto, sabe? Continuou. Assim, caralho, ou seja, agora o filho que vai ter que buscar a própria história e ainda vai ver que a história dele é o filme, sabe? Não tem ninguém pra desmentir aquela história. Cara, mas eu acho isso bom, velho. Eu achei bom pra caralho, mano. Dessa parte do filme, assim, cara, eu achei muito... Que é aquela coisa, tá certo, é uma série feita por um grande conglomerado de mídia, mas é justamente o que eles fazem, cara. Eles pegam as verdadeiras histórias e transfiguram da maneira que eles acham que vai funcionar. Então você pega... É ditado, né? A história é contada pelos vencedores, né? O Barry é o pior ser humano da série, não que os outros sejam bons, mas ele é um pouco pior que os outros, né? Porque ele chega às vias de fato.
e você moldar e transformar e contar a história dele como um herói, é a história que o filho dele vai conhecer, porque o filho dele conheceu ele ali com um cara bom, temente a Deus, escutando os podcasts lá de evangélicos, falando da redenção. Porra, cara. E, cara, o filho dele vai ver aquele filme e fala, porra, meu pai era bom, cara. O que estão falando do meu pai? Meu pai é um herói. E como um monte de gente vai ver. E eu acho que essa brincadeira no final de colocar esse filme, de fazer essa coisa do como Hollywood destoa as coisas, sabe? Faz você engolir uma verdade ali que a gente sabe que não sempre é aquela. Eu achei muito foda, sacada, e conversa pra mim pra caralho com a ideia da série, mano. A gente tá falando de um serial killer, de um assassino que foi buscar aulas de atuação ali pra fugir daquele mundo. Então, pô, o que seria se não uma mentira no final da série? Sim. Então, porque todo mundo sabe que o pai dele, na verdade, é o Rich Tozier. Cresceu pra virar o Rich Tozier. O que o moleque tava assistindo errado ali? Pro inferno, moleque. E o Casanova é o personagem que mais se fode, né? Sim, porque ele fica sem o filho, fica sem a mulher que ele amava, fica sem a liberdade e ainda é taxado como um mentiroso, sabe? Uma coisa que eu acho que eu concordo um pouco com o Anderson, não sei se é isso que ele pensou, mas aquela parte do pai da Janice falar assim, você também participou porque você receitou o dinheiro do Barry. Eu achei aquilo, tipo, pô, ele investigou tanto o tempo inteiro, nessa ele vai engolir tão rápido. Sei lá, aquilo eu não comprei muito. Mas não, tipo... O pai da Janice, todo mundo, porra, o pai da Janice é um cara fodão da polícia, que não sei o que, ex-policial e o caralho. Pra acreditar numa conversinha de mole, eu falei, mano. Mas sabe o que é isso? O próprio promotor, aquele promotor do caso, ele falou em algum ponto que ele tem casos que ele não gosta de falar, porque assim, o cara não queria trabalhar, então ele achou a melhor saída é essa, eu vou montar essa história e vai funcionar e foda-se, quem que vai me desmentir? Exatamente, cara, mas bem, terminou, né? E cara, e lembrando que Barry teve o seu season final, seu episódio final logo depois do episódio final de Succession, e Barry também, apesar do estrondo que foi Succession, das pessoas comentando, Barry também foi uma série muito comentada, eu vi muita gente falando da última temporada de Barry, muita gente acompanhando, é uma série que ganhou muita força também na reta final. E apesar dos pesares, série premiada, o Henry Winkler, ele tem prêmio, o Bill Hader tem prêmio por causa da série. E com certeza vão vir forte também esse ano. Vamos ver o que vai sair, né? Mas como é temporada final, essas séries sempre chegam fortes, né? E é mais legal. Principalmente porque tem um lobby tão forte da HBO nessas premiações. A HBO nem precisava fazer tanto lobby, porque as séries têm qualidade também pra chegar forte, né? Mas um ponto interessante é também saber que tem essas séries incríveis finalizadas, né? Não vai ter muito mais, não tem mais aquela coisa de enrolar até ver onde vai dar, né? Então é legal também ter. A HBO fez série com Game of Thrones na pior fase, sabe? Porra. Então, cara, é bom ter Barry indicar, falou assim, porra, vai lá assistir Barry finalizada no HBO Max, vale muito a pena. Vale muito a pena. E também ver, tipo, por exemplo, o talento do Bill Hader, sabe? Cara, eu tô muito na expectativa pra ver o que ele vai fazer no cinema, velho. Isso mostrou bem que o cara é muito bom também, sabe? Ele era um baita comediante e ele também sabe entregar outras coisas que funcionam, sabe? Eu achei isso muito foda. Bem, notas de 0 a 10 o quê? Aí é complicado. 0 a 10 tatuagens do corvo. Vai lá, eu vou falar 0 a 10 mortes também, porque porra. Nossa, morre muita gente, né? Que sanguinolência, né? Naquela parte final, velho. Eu gostei da temporada e tal, mas a gente discutiu aqui, deu pra ver que realmente tem algumas coisas que ficaram meio estranhas. Então, minha nota vai ser um 7,5. É uma nota até um pouco abaixo do que costumo dar assim pra algumas séries da HBO, mas cara, ela tem algumas coisas que pra mim não fecharam tão bem, apesar de ainda funcionar, ainda ser uma série que se você avaliar ela total, ela é uma boa série, é uma série que tem as 2 primeiras temporadas fantásticas, sabe? A terceira legal e essa daqui já deu uma caída, mas ainda funciona, ela consegue finalizar bem toda essa história. Anderson? Eu vou ser mais cruel que o Everton nessa nota, vou dar um 7 ali. Achei que essa temporada foi muito... Pra mim tava parecendo série de TV aberta, assim, o que pode não ser ruim, porque tem muita série de TV aberta boa, mas, cara, vindo da HBO e vindo do Bill Hader é pouco, sabe? Eu acho que claramente eu fui o que mais gostou dessa temporada, cara. Eu achei a temporada muito boa. Tem alguns pontos que me incomodaram, tem essa sensação de estranheza, mas no todo eu achei que ela foi muito boa como fechamento mesmo. Ela fecha muito bem a história. Eu dou um 9. Eu dou um 9 pra temporada. Eu gostei
bastante, gostei do fechamento da história, das séries recentes, assim, das últimas décadas da HBO, talvez, década, né? Não décadas, porque eu não assisti tanta coisa, assim, das séries que eu assisti da HBO décadas, nos últimos porque a anos. HBO é de 2000, o Game of Thrones é da década passada. É uma das séries que eu mais gostei da HBO, assim, eu acho assim, as temporadas anteriores excelentes, eu acho a terceira temporada a melhor da série, que a gente comentou recentemente, falou das 3. Eu acho a segunda, velho, espetacular. Mas a gente tem essa divergência, mas assim, é meio que consenso que são temporadas muito boas, né, ali até a terceira. Sem muito dúvida, boas, excelentes. sem dúvida. Essa quarta, eu senti também, como eu senti aqui conversando com vocês, que foi mais gostei, não gostei, gostei de alguns pontos, não gostei de outros. Eu fiquei mais do tipo de gostei, eu gostei bastante do como eles fecharam a história, de como eles apresentaram a resolução dos personagens, das estranheza calculada que eles colocaram aqui, e também tô muito ansioso pra saber o que o Bill Hader vai produzir posteriormente, né? Não necessariamente pra HBO, né, mas pro cinema e pro mundo, né, do entretenimento, né, pra onde ele pode ir. Então, fechamos com 7.8, é isso na minha conta? 7.83, né, pra ser mais específico. Muito bem. É isso, né? Falamos aqui do encerramento, né, de Perry Mason e de Barry. Se você gostou das temporadas ou não gostou, comenta com a gente, que a gente quer saber o que você achou dessas últimas temporadas dessas séries da HBO. E bem, vamos pro bloco final? Bora. Sim. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Bloco final do Sofaverso começando agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar? Bom, eu vou começar com uma série também, na série da Vermelhinha, que logo vai continuar desse jeito, logo não vai existir mais também. Nossa, da Vermelhinha, eu quero saber o que é, porque vai de blockbuster, tá logo ela vai de blockbuster, hein, se não ficar esperta. Que é a série do Schwarza, a Fubar. Eu vi lá. Que eu assisti assim numa tacada só também, 8 episódios ali. E que, cara, ela tem o espírito anos 80, cheio de referências das coisas do Schwarza. Tem aquela galhofada, tem ação. Tem um roteiro meio mais ou menos, mas que, cara, é tão galhofeiro, mas é aquela galhofa que você fala assim, puta merda, isso aqui não é genuinamente bom, nem nada maravilhoso, revolucionário, espetacular, mas, cara, é a série que entraria naquela listinha de série de conforto, apesar dela ter umas cenas bem gore, tipo nível Barry primeira temporada, sabe? Nossa. É disso que eu tô falando. Mas assim, eu acho que ela também tem, claro, tem seus problemas. Ela tem primeiro episódio muito gore, os outros nem tanto, aí no último também ela escracha e que vai. Mas, cara, ela bate muito em quem gosta da nostalgia, quem gosta do Arnoldão, sabe? Então, eu sempre acho que vale a pena assistir, porque aí a pessoa formula a própria opinião. A não ser que ela vá assistir Barraca do Beijo, aí você pode ir pro inferno. Mas, enfim, não é, como eu falei, não vai reinventar a roda, não vai ser a melhor série do ano, mas, cara, se você tá a fim de dar umas boas risadas aí e só sentar e desligar o cérebro e assistir um negócio na TV ali, eu acho que ela vale bastante a pena nesse. Cara, eu vou recomendar que você saia da sua casa, vá até o cinema mais próximo e assista Homem-Aranha através do Aranhaverso. Só isso que eu tenho que recomendar. Chegou o hypado, aí. Eu não posso recomendar outra coisa. Eu tenho que ser coerente com o meu coração. Cara, que filme maravilhoso. Só isso que eu tenho a dizer. Assista. Se você não assistiu o primeiro, assista o primeiro. Depois vá ao cinema mais próximo assistir o segundo. E depois vá de novo, porque filme maravilhoso. Maravilhoso. Sim, é uma boa recomendação, que esse filme é absurdo. Cara, eu pensei no através do Aranhaverso, mas eu já desconfiava muito que você ia trazer. Eu vi que isso é previsível, né? Então eu vou falar de um isso eu concordo. De um álbum que lançou sexta-feira que eu gostei muito, que é o Dark Fighter do Rival Sons, cara. Que é uma banda que eu gosto bastante, cara, e trouxe um novo CD que eu gostei pra caramba, cara. Eu achei melhor que os trabalhos anteriores deles, pelo menos dos 2 CDs anteriores, sabe? Que são maravilhosos também, né? São legais também, mas esse eu achei bem, eu gostei pra caramba, cara. Eu não escutei o álbum completo, eu tinha escutado vários singles que já tinham lançado várias músicas desse álbum, né? Picotadas ali. Tudo que ia saindo eu ia escutando, gostei muito. Vou escutar o álbum, ainda não escutei. Mas tá lá. A capa é lindíssima desse CD, puta merda. Dá uma camiseta maravilhosa. Ótimo. As capas deles são boas, né? Apesar que eles vão lançar outro disco esse ano, eles estão trabalhando, né? Meio que tem umas bandas aí que ficam enrolando pra lançar disco, mas... E, cara, ao vivo essa banda é absurda, velho. Os caras são monstros ao vivo. É muito foda mesmo. Se eles tiverem oportunidade de vierem aqui, vá ao show se você não conhece.
certo? Isso deve ser o Gojira, né, cara? É isso, vamos chegar lá. Vem novembro. Bem, é isso, né, galera? Conversamos aqui das 2 temporadas finais, né? Temporada final de Perry Mason e de Barry. Falamos mais uma vez de HBO, então comenta com a gente qual série que você queria que a gente comentasse, conversasse, o que você achou dessas temporadas. Conversa com a gente, procura a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Twitter como Sofaverso, Instagram Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com, e nós temos um grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá pelo link de convite do episódio, vai lá, tá no post aqui, procura o link, entra lá que a gente sempre tá conversando sobre lançamentos, sempre tô postando novidades ali, trailers, informações, a gente conversa sobre animes, sobre filmes, sobre séries, sobre várias coisas do universo da cultura pop. E claro, para continuar escutando o Sofaverso, procure a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor, no Spotify, no Amazon Music. Onde você não encontrar a gente, manda uma mensagem, né, que a gente vai tentar disponibilizar o feed para você escutar na sua plataforma favorita. E é isso, galera, semana que vem tem mais episódio e valeu! Falou, galera, até mais.